ébano. Deusa do ébano, deusa do ébano. Esse orixá está gravado na história, eu não posso mencionar. Gerado, foi criado, está esculpido na mente, muito além da minha consciência. Gerado, vou cantar no meu inferno a palavra mais justa de um rei do seu culto candomblé. Ossi, o nome desse orixá, se você ainda não sabe, agora vou te revelar. Que tu falarás, que tu Então, olá a todos e todas. É um prazer estar aqui gravando essa videoaula, participando junto com vocês. Agradeço a professora Luana Zambiasi o convite. Meu nome é Maria Andréa dos Santos Soares. Atualmente eu sou professora do Instituto de Humanidades e Letras do campus dos Malês da Unilab, que é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, situada no Ceará, nos estados de Ceará e da Bahia, no caso. Eu trabalho aqui no campus dos Malês, que fica em São Francisco do Conde, Recôncavo Baiano. Nesta apresentação, que eu intitulei Estéticas de Libertação, eu vou conversar um pouco sobre a minha trajetória de pesquisa, de formação, e como que eu tenho pensado ultimamente as questões em torno das práticas estéticas, das práticas culturais, das práticas expressivas negras no contexto da diáspora africana, não é? Bom, então, primeiramente falando sobre a minha trajetória, eu nasci na cidade de Santiago, no Rio Grande do Sul, e logo iniciei a minha graduação, licenciatura em Artes, habilitação Artes Cênicas na Universidade Federal de Santa Maria, não é? E é nesse contexto de treinamento do ator e de práticas do ator que eu começo a me descobrir enquanto uma mulher negra, não é? E pensar o que significa ser uma mulher negra no contexto da sociedade brasileira, no contexto de um estado como o Rio Grande do Sul, onde essa presença negra, essa condição foi por bastante tempo negada e invisibilizada, não é? Ainda mais em cidades como do oeste, da onde eu vim, onde predomina a narrativa do
do gaúcho erótico, da campanha, dos tipos mestiços ou dos imigrantes, mas nunca a questão das histórias indígena e negra, não é? Pelo menos até algum tempo. Bom, então, estando na Universidade de Santa Maria, uma das primeiras coisas que ocorreu que me levou a pensar nessa questão foi durante uma aula de teatro em que uma professora, nós estávamos executando um exercício que existe uma certa coordenação motora e rítmica, e eu não conseguia executar, e uma professora ficou consternada e disse: mas como? Isso tem que estar no teu sangue. Eu perguntei: o que será que ela quer dizer, né? O que será que ela quer dizer? E aí percebi isso, que é de um corpo negro é esperado uma certa virtuosidade ou habilidades físicas excepcionais. E o que esse discurso quer dizer e como que ele está ligado também ao oposto disso, não é? Ou seja, você é negro e negra tem um corpo virtuoso, rítmico, espetacular, e ao mesmo tempo quem pensa, quem tem capacidade de pensamento abstrato ou filosófico são os não negros, não é? É uma condição, uma perspectiva ocidental, e por ocidental eu quero dizer europeia, não é? Bem, então eu comecei num processo que é da construção desse corpo negro almejado ou idealizado, não é? E a me debruçar sobre práticas expressivas negras populares, como o samba, a capoeira, o maculelê, a dança dos orixás, o candomblé afro-uruguaio, não é? Investir em cursos de dança, de formação, de tentar captar esses elementos, não é? E existia todo um discurso em alta naquela época, que era o da antropologia teatral, e de buscar tradições populares e buscar a sua codificação, não é? Então, o popular serviria como essa fonte, e os artistas iriam analisar os movimentos, os princípios dos movimentos e codificá-los, não é? Colocá-los numa perspectiva realmente artística ou academicamente artística, aceitável para os padrões da academia, não é? Então, muitas pessoas vão para o treino da capoeira, da dança dos orixás, e depois partem para o treinamento decodificando, não é? Bom, o contato com esses grupos também me levou a conhecer as realidades do movimento hip hop da região, não é? E pensar a condição onde esses grupos estavam, de marginalidade, periferia, fora das universidades em geral, nem todos eles botando grande ênfase em praticar capoeira ou dança dos orixás ou essas expressões, não é? E o conflito que daí existia entre essas práticas contemporâneas de uma juventude periférica, negra, e o discurso romantizado e às vezes folclorizante sobre tradições negras como samba, capoeira e a dança dos orixás, não é? Então esses eram bons, esses eram puros, esses eram a essência de uma cultura afro-brasileira, enquanto expressões como o pagode, o hip hop, o funk eram marginalizadas, não é? Vistas com desdém, não é? Então, estava na época da música do Eu só quero ser feliz, antes, não é? Do Claudinho Bochecha, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Não é Claudinho Bochecha, eu acho. Não é. Bom, o rap da felicidade, né? Que é chamado. E a maneira como meus colegas zombavam dessa música, os mesmos que assistiam as palestras de Eugênio Barba, dizendo que a dança dos orixás realmente era muito válida para pensar o treinamento do ator. E isso me levou a pensar, então, o que quer dizer isso? Quem que legitima? O que é uma cultura afro-brasileira autêntica? O que é uma degeneração e que essas pessoas marginalizadas estão fazendo? É porque elas não conhecem a beleza das outras? Qual é a verdade disso? Por que tantas pessoas, classe média, brancas, estão investindo nessas práticas espetaculares e valorizando, não é, essa cultura afro-brasileira, enquanto outras práticas são criminalizadas, inclusive perseguidas? E isso me leva para antropologia social, não é? Então, eu ingresso no mestrado em antropologia social na Universidade Federal de Santa Maria, onde eu fui orientada pela professora Maria Elizabeth Lopes, também orientadora da Luana, não é?
E aí eu começo a pensar a questão dos códigos gestuais, linguísticos, como que aparece a performance no movimento hip hop, da onde vem esses símbolos e signos, não é, de uma negritude transnacional. Isso é só um fenômeno da globalização, eles estão só copiando os Estados Unidos, mas como que essa é a maneira como eles entendem e transmitem e chamam as pessoas da sua comunidade, pensam os problemas da comunidade e, ao mesmo tempo, constrói seus vínculos de sociabilidade, suas redes sociais e também profissionais, de amizade e afetivas, e como que a estética ou estéticas negras são pensadas dentro disso tudo, não é? Trabalhei com uma associação de cultura hip hop da Zona Norte de Porto Alegre, chamada Alvo Cultural, não é? Entrevistei pessoas como o rapper W Negro e o Fábio, ou Seguidor F, não é? Também tem isso de criar nomes ou mudar os nomes, né? W Negro é Wagner Ferreira, o nome de registro do rapper W Negro, não é? E a partir daí eu fui selecionada para uma bolsa da Fundação Foge, via Carlos Chagas, e fui fazer o doutorado na Universidade de Texas, em Austin, no programa de antropologia da diáspora africana. Então, aqui também é um ponto, né, de transição e começar a pensar dentro da antropologia social, dentro da antropologia da performance, da etnomusicologia, também esse encontro com a perspectiva dos estudos de diáspora africana. Então, daqui a pouco eu vou estar falando como que a gente conceitua o que é esse campo de diáspora africana e a partir daí vou trazer exemplos de trabalhos de campo, não é? De trabalho de campo exploratório em New Orleans, do trabalho de campo que virou a tese de doutorado no Rio de Janeiro, e daí de um novo momento do trabalho de campo com explorações aqui no Recôncavo Baiano, não é? Pensando os formatos, as estéticas, as trajetórias de vida, a história também da região, na influência dessas práticas, como que esses códigos se ressignificam, como que esses códigos se atualizam, mudam, o que eles expressam, não é? Nesse sentido, né? Pensando a riqueza dessa região, que é onde está a origem do que hoje a gente chama Brasil, e que é indissociável, impossível de dissociar da questão do extermínio, do massacre, da contingência dos povos indígenas e da escravização. Sem isso não existiria Brasil, né? Então, essas também são questões. As imagens que eu trago, não é, anteriores que eu apresentei, são parte de um processo de pesquisa, uma pesquisa digital online, né? Digamos, uma sociologia digital, um projeto de sociologia digital que eu estava explorando, não é? A partir dos anos de 2012, acerca do juízo de valor que as pessoas fazem sobre estéticas negras e periféricas, não é? Então, pesquisando comentários em vídeo de YouTube, ver como que as pessoas apontavam, racializavam, discriminavam, mesmo criminalizavam as práticas expressivas negras, como o carnaval, o funk, o rap, e como esses discursos também estão associados com uma construção que foi feita ao longo da modernidade, não é? Em campos como a filosofia, em campos como a religião, em campos como o direito, em campos como a antropologia, não é? Principalmente a antropologia física, a medicina, a psiquiatria, não é? Como essas áreas dos saberes deram corpo ao que hoje a gente chama racismo e hierarquia racial. Não é uma coisa que eu trabalho bastante nas aulas de antropologia e colonização e de antropologia, não é? Então, tem falas de várias
de filósofos, tem a capa do livro do Nina Rodrigues, a capa do livro do Conde de Gobineau, não é? Que são todas essas perspectivas que acabaram desembocando nessa crença de que existem raças inferiores, raças superiores, que algumas raças têm que ser civilizadas. E, de certa maneira, essa crença nessa hierarquia de raças justifica aqueles comentários anteriores sobre as práticas estéticas negras, não é? E, então, situando esses discursos, como que a gente pensa o valor que essas práticas têm na constituição das comunidades negras, na constituição de identidades e pertencimentos negros, e como que elas são práticas também de resiliência do povo negro, de resiliência, de autoconstrução e de resistência. Então, espero que tenha dado para contextualizar. Eu volto daqui a pouco.